Para a instalação e desenvolvimento dos trabalhos nesta ocasião, convido a tomar assento na mesa. Muito boa noite, estamos aqui ao vivo da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, onde estamos transmitindo a solenidade de posse do escritor, jornalista e poeta gabrielense Rocir Berni. Agora começa o protocolo, né, com o paraninfo da solenidade sendo apresentado, o jornalista e escritor Ayrton Ortiz. À minha destra, o nosso estimado vice-presidente cultural da Academia Rio Grandense de Letras, Dr. Valdomiro Manfrodi. Convido também para a composição da mesa a ilustríssima senhora Marinês Bonacina, presidente da Casa do Poeta Latino-Americano. Beleza, minha destra, por gentileza. Convido também a nossa anfitriã da noite, a diretora da Biblioteca Pública do Estado, a senhora Morgana Marcon, também, por gentileza. Esse cara tá com essa cara. E então, instalada a mesa, eu convido todos os presentes para que fiquem, por gentileza, em pé neste momento para a execução do hino nacional brasileiro.
recentemente, eu gostaria de citar que nós temos vários lugares disponíveis nas primeiras fileiras do nosso salão morisco, portanto, sintam-se à vontade para ocupá-las. Nessa solenidade, a Academia Rio Grandense de Letras tem a honra de contar com a presença das seguintes personalidades: a professora Maria Regina Abuto Dornelles e a sua equipe da FASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Também a senhora Maria Sodenir de Freitas, representando a presidente Larissa Graf, do Conselho Municipal de Educação de São Gabriel. O Dr. Armando, representando a Casa Espírita Fortaleza Espiritual. Também a senhora Regiane Maria Salvador, diretora da Clínica Espaço Saúde. O ilustríssimo poeta Luvumbo Manuel Quionza, poeta angolano entre nós gaúchos. O senhor Rogério Diniz, da Rádio Metropolitana. O senhor Delmo Crestani, ilustre poeta e cantor. Temos também a presença do senhor Ivan Maior e da senhora Adriana Pagliaro, representando a diretora do Instituto Cervantes de Porto Alegre. Contamos também com a presença do ilustríssimo escritor e crítico literário Eduardo Jablonski, o editor e escritor Roberto Schmidt-Prim, e também o ilustríssimo escritor Felipe Daello, representando institucionalmente o Grêmio Náutico União. Também gostaria de destacar nesse momento as presenças de alguns ilustres acadêmicos da nossa Academia Rio Grandense de Letras, os confrades José Nedel, Eduardo de Grazia, Avelino Collet, Luiz Coronel, Rubem Castiglione e Christian Davi e José Alberto Wenzel prestigiam também o evento desta noite. Então, senhoras e senhores, para o ato solene de imposição do recipiendário, eu convido os acadêmicos Ayrton Ortiz e Valdomiro Manfroy a introduzirem neste recinto o escritor José Berni, a fim de que ele preste o compromisso de posse, conforme prescreve o regimento da Academia Rio Grandense de Letras em seu artigo 10. Senhor. Gentileza, eu solicito ao escritor José Berni que venha à frente da mesa dos trabalhos, pois nesse momento nós passaremos então ao nosso solene ato de posse. E como primeira etapa, eu mais uma vez então convido as senhoras e os senhores a ficarem em pé para o momento solene do juramento acadêmico, que será prestado agora então pelo escritor José Berni. Prometo trabalhar pela grandeza e prosperidade da Academia Rio Grandense de Letras, cumprir fielmente as disposições estatutárias, zelar pelos bens da instituição
prestigiá-la e concorrer para a elevação de seu conceito. Peço agora a gentileza ao escritor Rossi Berni que se aproxime para assinar o certificado de membro efetivo e termo de posse, as duas vias, por gentileza. Neste momento, Rossi Berni assinando o termo de posse na Academia Rio Então, Grande de passo ao Letras. nosso digníssimo escritor Rossi Berni o nosso diploma de membro efetivo, conferido ao escritor Rossi Berni, empossado nesse sodalício, a 22 de setembro de 2022, acadêmico da cadeira número 39, da Academia Rio Grandense de Letras, cujo patrono é Francisco Ricardo. Ainda nos ritos de posse, nós chegamos ao momento da entrega da insígnia acadêmica ao nosso novo confrade, e para a imposição da medalha, eu convido a esposa do Rossi Berni, a senhora Maria Sodene de Freitas, para, por gentileza, fazer a entrega. Então, eu, Rafael Jacobsen, presidente da Academia Rio Grandense de Letras, nos termos das disposições estatutárias, declaro empossado na cadeira número 39, cujo patrono é Francisco Ricardo, o senhor Rossi Berni, como seu ocupante efetivo, com todos os deveres e direitos da sua categoria. Seja bem-vindo. Enquanto o nosso novel confrade toma assento à mesa, gostaria de mencionar a chegada de mais um dos nossos acadêmicos, o eminente poeta Elvio Vargas, que se junta a nós nesta noite para a nossa satisfação. Introduzindo aqui uma leve, porém importante quebra do protocolo, eu gostaria nesse momento de alegria e festividade convidar o senhor Tiago Machado da Silva, representando a Fundação de Atendimento Socioeducativo, que virá aqui à frente, à mesa, para entregar um presente, um regalo para o nosso estimado novo acadêmico Rossi Berni. É uma placa lindíssima. Gostaria de ler? Eu vou passar o microfone para ti. Adão Rossi Berni de Oliveira, parabenizamos em face da posse na cadeira número 39 da Academia Rio Grandense de Letras. Agradecemos por sua colaboração e disponibilidade ao caso POA 1, fase em palestras, recitais, doações literárias e publicações, sempre enriquecendo o nosso trabalho educacional ou educativo. Hoje, com mais uma missão de grande relevância literária e promoção da nossa cultura, que seu exemplo sirva
de inspiração à nossa sociedade. Case Poa 1, fase Porto Alegre, 22 de setembro de 2022. Muito agradecido, muito feliz. E a professora Regina, que mais tarde então citarei com todos que estão aqui e o protocolo já citou, mas também direi a vocês a importância de nós nos somarmos àqueles que estão em fase de aprendizagem, se é que um dia a gente conclui esta fase, porque os homens de sorte, as mulheres de sorte, elas partem para um outro plano até o primeiro dia de suas vidas terrenas, aprendendo e ensinando. Regina, a todos vocês da fase, sabe, muito agradecido. Então, salva alguém, Rosir. Enquanto nós fazemos as fotos, podemos todos nos sentar neste momento. A parte mais solene do nosso rito já está cumprida. E agora nós damos prosseguimento. Estando empossado na forma regimental o novel acadêmico Rossir Berni, para homenageá-lo, usará a palavra o nosso ilustre acadêmico e vice-presidente, Ayrton Ortiz, muito digno paraninfo do recipiendário. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, os demais autoridades já mencionadas. Eu tenho aqui algumas informações sobre o Rossir, não é? São importantes, que se leia para se fazer o registro. Aí depois eu quero dar um depoimento pessoal também sobre o meu amigo Rossir Berni. Rossir Berni nasceu Adão Rossir Berni de Oliveira, em 30 de agosto de 1952, mês de desgosto e de cachorro louco, como dizia-se na época em São Gabriel, onde ele nasceu. É o nono de uma penca de 19 filhos, muitos nascidos na pequena casa junto ao rio Vacacaí, seguidamente expulsos pelas repentinas enchentes. O Adão de seu nome deve-se ao fato de sua mãe, antes do seu nascimento, ter perdido 5 filhos em sequência. Todos morriam antes de completarem o primeiro ano de idade. Muito religiosa, fez a promessa de que, se o próximo rebento sobrevivesse ao primeiro ano, chamaria Eva, caso fosse mulher. Nasceu um menino que rompeu a sequência de mortes. Dona Maria e seu Evandil nunca mais perderam filhos naquelas tristes circunstâncias. Sem o sustento do leite materno pela doença da mãe, que anos depois se submeteria a uma mastectomia total de um seio, foi alimentado por 5 mães de leite, que se revezavam nos momentos vagos de suas labutas. Adoentado, só foi registrado aos 9 anos de idade, quando então cumpriu-se a promessa da sobrevivência. Vive em Porto Alegre desde 1973, onde formou-se em jornalismo, cursou o mestrado em teoria da literatura, faltando apenas a dissertação final, ambos cursos pela PUC do Rio Grande do Sul, e professor pela Faculdade de Formação de Professores na São Judas Tadeu. De 1976 a 2014, com Volta ao Mundo em 500 poemas, 40 anos de estrada, soma 20 obras publicadas nos campos da poesia, biografia e romance. Traduziu 5 livros do espanhol para o português, obras de Carlos Riquier, Nélida Marina Manfru e Rubinstein Moreira. Em 1985, fundou a editora Alcance, uma das que mais publica no Rio Grande do Sul e que mais publica poesia no Brasil. É o pai de Rosano, Charisa e Denis, e avô de Eduarda, Fernanda, Leonardo, Pedro, Caterine, Miguel e Lourenço. De desgosto no mês de agosto, fez-se o gosto pela resistência solidária e amorosa ao longo de sua vida. E do cachorro louco construiu um grito lúcido contra as desigualdades sociais. Eu conheci você na PUC, fui colega na Faculdade de Jornalismo, em 73, em 75, quando eu entrei na faculdade, ele já estava lá.
Somos filhos da PUC e somos fametianos. Nos formamos na FAMEPS, Faculdade dos Meios de Comunicação Social da PUC. Na época, durante o recreio, 1975, ainda vivíamos sob uma ditadura terrível no Brasil, e nos reunimos no centro acadêmico, e a única coisa que podíamos fazer, de forma de protesto, era declamar poesias. E o Rossir era um dos mais assíduos nas nossas reuniões e nos nossos embates pela noite, nos bares de Porto Alegre, numa época em que nós vendíamos poesia impressa em mimeógrafo para juntar dinheiro, para imprimir panfletos e às vezes até para pagar multas para soltar alguns presos políticos, como o caso da Lila Silverde, que todos mundo conhecem a história, ficou presa no Uruguai, e para que ela fosse solta depois de muita multa, o governo do Uruguai exigiu que se pagasse para o governo como se ela estivesse num hotel de luxo. E nós arrecadamos dinheiro em Porto Alegre, muito desse dinheiro veio da poesia que nós fazíamos e vendíamos em biógrafo pelos bairros da noite de Porto Alegre, e muita poesia vinha do Rossir, porque na época ele já era um poeta e já tinha livro publicado, né? E nós éramos apenas aspirantes. Eu entendo que a poesia, eu costumo dizer isso nas minhas falas, a poesia é a arte da palavra, assim como a prosa é a arte da frase. A poesia é a arte da palavra, não é? É uma maneira de comunicação totalmente mais artística, mais sutil, mais profunda, mais elaborada do que a própria prosa. Não por acaso o Mário Quintana costumava dizer que a poesia é um meio de comunicação entre dois poetas, o poeta que escreve e o poeta que lê. E é verdade, não é? Mas eu costumo dizer também que a poesia se caracteriza por outras características, né? E uma delas, que a diferencia da prosa, é que na prosa nós temos o autor e o narrador. E quando nós lemos um livro de prosa, nós não imaginamos que é o autor que está nos contando a história, mas sim o narrador. E no caso da poesia, o autor é necessariamente o próprio narrador. Eu acho que isso é a principal diferença entre esses dois gêneros, não é? A prosa tem um autor que muitas vezes nós esquecemos dele. Quem lê O Tempo e o Vento, por exemplo, esquece do Guilherme Veríssimo, ele está lendo O Tempo e o Vento contado por um narrador. Quem lê Mário Quintana, ele parece que está falando com Mário Quintana, não é? O poeta, ele fala direto, não é? Tem alguns poetas grandes aqui no Rio Grande do Sul que, quando a gente lembra deles, já lembra de poesia. E quando lembra de poesia, já lembra deles. Poderia citar diversos aqui nessa sala hoje, colegas nossos acadêmicos, né? Mas para não ficar mal com ninguém, eu vou citar dois mortos diplomaticamente. Paulo Recker Filho e Luiz de Miranda. Eu não consigo pensar no Paulo Recker Filho sem pensar na poesia dele, eu não consigo pensar no Luiz de Miranda sem pensar na poesia dele, e vice-versa. Né? E eu também não consigo pensar no Rossir sem pensar na poesia dele, eu não consigo ler a poesia do Rossir sem pensar nele, não é? Tá nessa altura. E ele realmente é o seu maior poema. Quem conhece a luta do Rossir pelos outros, principalmente pelas pessoas mais fragilizadas, que é uma característica dele, quem conhece esse trabalho dele em prol disso, usando a poesia como uma arma, e a arma que mais cala as pessoas, mais que qualquer essas armas agora que está na moda aí, distribuir e vender, né? A arte, a palavra. O Rossir usa a palavra em forma de poesia para ajudar pessoas. E por isso que eu digo que a maior poesia dele é ele mesmo. E ele encarna a poesia. Acreditem vocês que nós estávamos no Egito, ou cometer aqui uma pequena confidência, senão não adianta eu falar com um amigo, né? Nós estávamos no Egito, na cidade de Luxor, e eu nos levanto de manhã, bem cedinho, e bato no quarto com você e digo: Rossir, vou para o Vale dos Reis. Hoje vou visitar a tumba do Tutankhamon, do Ramsés II, o Amenófis, e de toda aquela gente lá, né? A rainha Tigre-Sal. Tem uma faraó egípcia, o Egito teve uma faraó só, mulher, mas não podia, então ela se vestia como homem, e só descobriram que era mulher depois que morreu. E o nome dela é Hot Chicken Soup. Não tem como esquecer Hot Chicken Soup. Hot
chicken soul, sopa de galinha quente. Tá? Nem esquece o nome dessa mulher aí. E eu falei, você vamos lá, eu tenho que visitar essa gente toda, esses túmulos, o Vale dos Reis, um negócio maravilhoso, fantástico. Eu acho a coisa mais impressionante que tem no Egito. Ele disse assim para mim, não vou, hoje eu não vou. Como não vai? É que me veio a inspiração, estou com um poema aqui, fazendo um poema, estou com ele aqui, um poema que está saindo da caneta do poema, e eu não vou te acompanhar, porque hoje eu vou ter que fazer esse poema, porque se eu não fizer esse poema, não adianta ir lá, meu coração vai estar aqui, eu não vou aproveitar nada, e deixa que eu vou outro dia lá, visita os caras lá que eu tenho que fazer o poema. Saíram muitos poemas. Saíram muitos poemas. De forma que o Rossini é o único cara que eu conheço que trocou de visitar a tumba do Tutankhamon para fazer uma poesia. Era o poema de amor. Esse é o Rossini que nós agora temos a alegria de ter de novo entre os nossos confrades da Academia de Letras, e é uma maneira também da Academia reparar algo que não foi bem feito há muito tempo, e nós temos de volta agora o Rossini. Então, meu amigo Rossini Berni, parabéns e seja bem-vindo à nossa confraria. A seguir, passo a palavra ao acadêmico Rossini Berni, que proferirá seu discurso de posse, já como membro efetivo, então, desta Academia Rio-Grandense de Letras. Os dias e as dores dos dias cobram a exaustão, o meu ofício. Vim aos mundos ser poetas, ainda que em passos recentes eu tenha sido fungo ou bactéria, árvore, lodo, água, gramínea, sou a poeira cósmica do Big Bang. Manhãs e adormeceres rebentam meus ouvidos, pulsos e pulsais do peito me anunciam guerreiro a lutar pela salvação do homem. Impuro ou purificado, tenho texto na testa em letras escarlates, venho as vidas ser poetas. Manhãs e adormeceres rebentam meus ouvidos, e impuro ou purificado, tenho esse texto na testa. É por fúria de justiça que amo o ser humano. Acaso eu me descuide de tanto zelo, acordarás sem a honra e o louvor de tua mulher amada. Por isso, a permanente vigília, o verso e a voz em riste para iguais conquistas de todos. Compartilho do teu largo riso por estares feliz, mas culpo-me, acaso a felicidade não te venha. Guilhotina essas mãos escrevinhadoras, se elas não forem os poemas que te libertarão da miséria e das desigualdades. Animal, poeta ou homem bom, os tempos dos tempos, o Cristo e os cães do peito gritam para que eu te guarde. Venho as vidas e os mundos ser os teus poetas de guarda. O meu patrono da cadeira 39, é dono de uma biografia singularíssima, o Francisco Ricardo, que teve esse trabalho publicado pela LPM, Uma Tragédia Esquecida. Em 1927, um duelo que teve lugar na cidade de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, perto de São Gabriel. Já era noite quando o comerciante Pedro da Silva Beltrão passou em casa para pegar o sobretudo e encontrou a esposa, Rosa,
que teria saído para comprar aviamentos. Surpreso, viu que na mesma direção também descia a avenida o poeta e juiz distrital Francisco Ricardo, que andara dirigindo gracejos à Rosa e decidiu segui-lo. Mais à frente, viu Rosa e viu ainda que Francisco Ricardo a ultrapassava e depois dobrava à esquerda numa rua escura, seguido por ela. Pedro foi atrás e os surpreendeu conversando. Chocado, bradou um insulto ao juiz, já de revólver na mão. O poeta então sacou seu 38. A Rosa foi a única que sobreviveu. Este é o fim trágico de uma morte anunciada. Aos 33 anos, Francisco Ricardo já havia sido transferido 2 vezes por se envolver com mulheres casadas. O escritor Sérgio Faraco e o pesquisador Walter Antônio Noal Filho reconstituem essa tragédia em minúcias no livro que comentamos, contextualizando a vida do poeta desde o nascimento em Porto Alegre até o desventurado epílogo. O acontecimento que estremeceu Santa Maria, o Rio Grande do Sul e teve repercussão na imprensa do centro do país está fartamente fundamentado com a cobertura jornalística da época e com a transcrição de documentos oficiais. A segunda metade do volume é dedicada à produção poética de Francisco Ricardo. Como não poderia ser diferente, grande parte de sua escrita é dedicada ao amor romântico, ao concretizado e ao idealizado, e as saudades que sentiu de sua terra e de sua mãe quando foi estudar no Rio de Janeiro. Tendo publicado apenas um livro em vida, deixou 2 inéditos, sendo esta uma oportunidade única de entrar em contato com sua poesia empolgada por ímpetos amorosos. De outra parte, nós temos o antecessor desta cadeira que ora ocupa, que é o saudoso e reconhecido intelectual Francisco Pereira Rodrigues. Esse jovem aí, que faleceu com 107 anos, um exemplo para a nossa Academia de Letras. Nasceu Francisco Pereira Rodrigues em 23 de abril de 1913, em Santo Amaro, e faleceu em Porto Alegre em 14 de novembro de 2020, como disse, com 107 anos. Ingressou na Academia Rio-Grandense de Letras em 1979, na cadeira 39, cujo patrono é o referido poeta santamariense Francisco Ricardo. Francisco Pereira Rodrigues deixou-nos como legado de sua vida os melhores exemplos de honradez e uma magnífica trajetória literária. Cabe a mim, ao tomar posse nessa histórica cadeira 39, a enorme responsabilidade de honrá-lo digna e literariamente. Eu quis mostrar a vocês uma trajetória minha, uma trajetória pessoal, e não é exibicionismo, é mostrar, como meu amigo Ayrton Ortiz disse, a necessidade toda de nós sermos solidários uns com os outros. E eu não sei porquê, ou talvez saiba, eu sou um homem de uma qualidade que eu acho maravilhosa e que ainda é muito pequena. Eu me sinto na necessidade de salvar o mundo, salvar as pessoas, salvar a humanidade, mas também eu vejo a minha pequenez e digo, você primeiramente te salva no teu pequeno ser humano, na pequena importância tua. Aí penso também, eu pouco importante? Não, porque eu tenho amigos. Olha vocês aqui, cada um de vocês
que suplantou a chuva, o vento, o mau tempo. Estamos aqui numa centena, certamente. Vejam isso não é pouca coisa. Olha a minha família, olha a maravilha de paz que eu tive, olha a honra, gente. Este homem, Evangelho Vieira de Oliveira, madrugava, minha mãe, Maria Jovelina Berni de Oliveira, madrugava, os dois com 2 vaquinhas ali, que eu buscava lá nos campos, próximos de casa, no máximo com os tamancos, com o velhinho lá, na geada, no vento, no temporal, para que o pai logo a seguir arrumasse a carroça e saísse para buscar um frete na cidade. Ele alimentou dessa maneira 13 filhos, mas a avó, a mãe, ele. Isso é de uma dignidade bárbara. Tenho dúvida se um grande milionário faria o que meus pais fizeram. Eu sempre digo aquela frase: eu nasci de um homem e de uma mulher, e convivi com 2 santos. Não menos do que isso eram os meus pais, e não menos do que santos amorosos são os meus irmãos que estão aqui, todos vocês, tá bem? Eu tenho um amor tão grande por todos, esses irmãos maravilhosos, irmãs maravilhosas. E disse bem o Ortiz: por que eu me chamo Adão? Porque antes de eu nascer, 5 irmãzinhas minhas nasceram e morreram antes de completar o primeiro aninho de vida. 5 nasciam bem e morreram todas elas antes de completar o primeiro ano. Eu fico me lembrando, vendo o que a medicina poderia dizer, o que poderia ter acontecido. Aí fico vendo também que a assistência médica naquela época era muito precária. Eram poucos os médicos, poucos os hospitais, poucos os atendimentos. O trabalho dos pais era colocarem filhos no mundo, e eles colocaram 19. Eu sempre lembro da mãe reclamando, feliz pelos 19 filhos que teve, mas triste pelos 3 abortos espontâneos que teve. Olha que mulher maravilhosa, 22 filhos. E essas 5 irmãzinhas que perdemos dessa maneira triste antes de completar o primeiro ano. E realmente a mãe muito religiosa. Alguém falou para a Dona Maria: a senhora é tão religiosa, faça uma promessa a Deus, se a primeira criança que tiver for menina e durar 1 ano e 1 dia, chame Eva. Se for homem, chame Adão. Eu nasci, eu era sequinho, magrinho, e a minha mãe e meu pai só foram registrar com 9 anos, quando acharam que realmente a promessa dela estava sendo cumprida, de não morrer. E agora eu completei 70 anos, e fico lembrando também o compromisso, a responsabilidade que eu tenho com a memória das minhas 5 irmãzinhas, que eu vim após ela. E me chamo Adão também, porque diz que a família onde tem um Adão tem de haver também a Eva. E 3 anos depois, exatamente 3 anos depois do meu nascimento, 3 anos, no dia 30 de agosto, nasceu aquela moça bonita, a Eva Regina. Eu teria muita coisa a dizer a vocês, mas não vou me alongar, porque para nós podermos conversar, eu queria autografar os livros para vocês, dizer que vocês são a razão da minha felicidade, do meu amor pela humanidade. Eu sou um homem absolutamente comprometido, e por favor, assim, não falo em posição política. A minha política é o amor pelo ser humano, é o carinho pelo ser humano, o zelo, o compromisso, a responsabilidade, e venho tentando isso da melhor maneira possível, e certamente muitas vezes de maneira falha, com os 3 filhos que eu tenho. A Charisa está aqui, filha, por favor. Charisa, cadê o meu filho Rossano? Está aqui o meu filho Rossano. E o Denis, mora em Florianópolis, o pai do Lourenço, que fez uma cirurgia agora, menino de 4 anos, mas está bem, graças a Deus. Então, sou um homem que dedica a minha vida ao ser humano, e quero mostrar algo a vocês, por favor.
Olha aqui, os 12 apóstolos de Maria. O pai havia falecido, antes do pai falecer, em 1973, eu perdi uma irmã atropelada na frente da escola onde ela dava aula em São Gabriel. Foi algo absolutamente trágico. Ela desceu na frente da escola na segunda-feira seguinte, ao domingo de Páscoa, e um doido lá do trânsito, vinha de Porto Alegre para o interior, saiu de fora da faixa, numa curva onde era a escola, atropelou e matou nossa irmã, Maria Carolina Berni de Oliveira, com 23 anos. E o trânsito é uma coisa tão dolorosa que em 1981, meu pai, que há pouco apareceu ali, meu pai maravilhoso, ele nos alimentou com a carroça, com o cavalo, e um dia ele foi buscar a ração para os animais em uma cooperativa, numa subida ou descida, e ele estava entrando nessa cooperativa para pegar farelo para os animais e vinha descendo essa grande descida, essa rua, uma corta e trilha, sabe aquelas corta e trilha com trigo, arroz, soja enormes? Por infelicidade do motorista, ele, ao invés de subir a rua para entrar na cooperativa, ele desceu, e aquela corta e trilha desceu loucamente. E o meu pai, para salvar o cavalo e salvar a carroça, morreu ele. E ficou a nossa mãe cuidando de nós, e ficamos nós 12 irmãos. Então, a minha mãe é outra heroína, como o meu pai, e eu escrevi aquele poema chamado Os 12 Apóstolos de Maria. Então, veja o meu zelo, a minha responsabilidade com o ser humano, é com meus irmãos, com meus pais, com meus amigos, com meus vizinhos. Falando em vizinho, o Itamar de Oliveira aqui, meu amigo, se criou, nos criamos juntos, e o Jomar, seu filho, pode levantar, por favor, Itamar. Itamar é advogado, e sempre fomos amigos lá na nossa vila, e ele me disse uma coisa muito interessante um dia. O doutor Armando, que está aqui, vai entender muito bem, ele que nos ensina isso. O Itamar me conta assim: Rocir, o Itamar, em verdade, acho que 2 ou 3 pessoas me chamam na vida de Ciso, que é o apelido de guri. Ciso, eu tive um sonho essa noite e preciso te contar. Eu sonhei que lá na nossa vila, uma vila pobre, muito precária em São Gabriel, eu sonhei que o senhor Evandil e a dona Maria, eles estavam com uma panela muito grande de alimento, fizeram uma comida muito grande para uma quantidade grande de pessoas que estavam com fome, que estavam com necessidades. E o nosso pai e mãe parte e continua cuidando dos outros em outro plano. Que maravilha, que amor, meu pai, que maravilha, que amor, meu amor. Vocês vejam que eu estou falando de mim, nosso cara vai falar dele, mas em verdade da minha postura de ser humano, de ser acolhedor, de ter um coração que queria que fosse muito maior. O Itamar aqui não vai deixar mentir, porque ele morava acho que 2, 3 casas abaixo, e tinha a casa número 18. É que lá em São Gabriel, um prefeito maravilhoso chamado Marques Luz, ele, quando o prefeito viu que na beira do rio existiam 25 famílias pobres, miseráveis, cheias de filhos, pois então, esse prefeito Marques Luz nos tirou de lá e nos colocou em 25 casas decentes, numa outra vila alta que não tinha o perigo de sermos inundados como éramos naquela época. E eram 25 casinhas, uma ao lado da outra, maravilhosa. E conto a vocês, por favor, com o máximo respeito, eu sempre digo que a mulher é um motivo muito grande da minha vida, da minha criação literária, e sobretudo pelo respeito, o respeito que eu tenho pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pela minha filha e pelas irmãzinhas todas que eu perdi. Então eu sempre acho que qualquer mulher pode ter uma alma ali de uma irmãzinha daquelas que eu perdi. Então, mas na casa 18, eles acabei, tinha 2 prostitutas. E olha, as 2 recém tinham ganho neném.
e precisavam trabalhar, era o ganho delas, elas viviam daquilo, certo ou errado, quem sou eu para julgar na minha pequenitude? Então, eu tinha 13 anos, o que acontecia? Quando chegava tarde, o pai e a mãe acomodavam nós em nossas camas, um monte de irmãos, e aí, quando escurecia mesmo, eu fugia de casa e ia lá na casa delas para cuidar das duas criancinhas, que o Itamar sabe muito bem, as duas moças que eu me refiro. Então, eu cuidava daquelas crianças até que elas voltassem lá da onde elas iam trabalhar e voltassem com recursos de lá. Então, o que eu fazia com essas duas crianças? Eu amamentava, fazia mamadeira, aquecia, trocava fraldas, para quando elas chegassem da rua, as crianças estivessem bem cuidadas. Isso é um amor desinteressado. E esse amor eu tentei dar aos meus filhos, aos meus netos, todos tão amados, né? Cada qual mais amado. Nossa, falando das irmãs que eu perdi, a Jaqueline está aqui, eu perdi a minha irmã Rosane Benite Oliveira, a Carolina já havia perdido, a Elizabeth, e tivemos uma outra perda, Bárbara, que depois eu comento com vocês. Mas, por favor, a outra. E olha, gente, olhem, pelo amor de Deus, olhem que mulher, olhem que ser humano. Isso não é mulher, é uma divindade incorporada. Pois então, eu, como disse a vocês, era tão magro, que a minha mãe teve câncer de mama, teve, como então diz meu amigo Leo, ela teve a mastectomia, então não podia nos alimentar. Então, uma outra irmã mais velha nossa, Arlete, ela me pegava, eu de colo, e levava em 5 mães de leite. Tudo que a mãe que recém tinha ganho filho, a minha irmã levava aquela misériazinha de criança ali, para receber o leite dessas 5 mães de leite. Então, 5 mães de leite eu tive, porque a minha, infelizmente, não pôde amamentar, e essa é a madrinha Olga, a última das 5 que está viva. Sou eu um homem privilegiado ou não sou eu? E outra coisa, é importante dizer que, por que eu prezo essa poesia? A poesia é minha, porque ela é comprometida, ela é engajada com o próprio ser humano, ela é fraterna, ela é igual, ela é humanitária, ela é cuidadosa. Então, dessa maneira, um poema que me representa, e falar em poema que me representa, o Luiz Coronel, aquele moço ali, é de uma poeticidade, de uma grandeza humana, da escrita, da palavra, que é absolutamente incomum, invulgar, e todos os acadêmicos brilhantes em sua área, e ele, este poeta é grandioso, e ele me fez um elogio tão bonito, que eu até fiquei achando que eu sou realmente um poeta bom, Luiz Coronel. Muito obrigado. E eu fiquei pensando, mas eu tenho que ser muitos homens para ajudar a humanidade como eu gostaria. Então, eu preciso me entender como homem, como ser humano, e esse poema me representa. E vejam só, dos homens que sou, o menos humano, lambe as feridas da criança pobre para que adormeça. Dos homens que sou, o mais escuro, incendeia o planeta com as luzes todas que os injustos apagaram até aqui. Dos homens que sou, o mais pacífico, faz greve de fome por liberdade, vendado no meio do trânsito intenso. Dos homens que sou, o mais precário, é operário de 18 horas diárias, mas o dono das chaves da justiça final. Dos homens que ainda serei, o menos justo, já arquiteta, infalível, a multiplicação e divisão dos pães e dos peixes, para que a maior vitória seja sempre a igualdade entre os homens de boa vontade.
De onde é que vem tanta gana de consertar o mundo, de um homem que tem a si próprio para ser consertado e para consertar-se? Aí eu digo assim, mas eu sei de onde, além da minha família, dos meus pais, da minha vila, da minha cidade, dos homens todos que eu conheço, o maior homem da humanidade, o maior exemplo da humanidade, Jesus Cristo. Poxa, eu não sou de igreja nenhuma, mas eu tenho Jesus Cristo para mim, no meu coração, a vida toda, não preciso de religião. Todas as religiões são maravilhosas, porque pregam o amor, pregam o respeito, pregam o carinho. Então, eu fiquei pensando, só pode vir de um homem desses aqui, essa grandeza. Olha este homem no deserto, 40 dias, 40 noites, sofrendo todas as tentações, e olha a riqueza que ele nos entrega, e olha, gente, puxa vida, não está mais nesse plano. Tivesse, seria recrucificado de alguma maneira. Olha como nós temos que aprender. Mas eu escrevi para ele, cobrando do homem as suas injustiças. Deus está só. Os poetas herdaram de Deus a missão de reescreverem aos homens os seus poemas. O Criador ri por nada, e como a última árvore de um pomar, também fica só e triste. Deus está só, Cristo peregrina na terra, os santos estão carpindo a horta e correm nos outeiros de margaridas as criancinhas. Deus está muito só no céu. Os anjos velam os poemas do Mário Quintana, e Pedro passa polindo a grande chave. A solidão de Deus é maior do que a dos homens. Foram multiplicados ao número de grãos de areia da praia, para multiplicarem-se a sua semelhança. E Deus ficou só, sem imagem, no espelho que criou. Olha, o homem devastador, olha, o homem que devasta, o homem que promove a guerra. Cristo tem uma frase que diz, e eu lembro de tantas pessoas, tantas situações, que Cristo diz: quem levanta um caído é a mim que levanta. Olha que frase! Quem levanta um caído é a mim que levanta. Ouçamos, pensamos nessa frase, a grandeza dela, o comprometimento com o outro. Agora mesmo, quando a gente chegou, estava chovendo, paramos aqui, tiramos o nosso material, nós 4, 5 chegamos, e aqui na esquina, ali, homens, mulheres, crianças, acomodados ali em trapos. Olha só, isso não pode acontecer. Não pode acontecer de 5% dos brasileiros serem donos de 95% da riqueza, e nós, 95% da pobreza, temos que nos virar com a distribuição destes 5%. Não é justo, e não é justo fazer a guerra. Vejam esse menino, o Aylan Kurdi, que outro diz lá naquelas praias todas, aqui também lá da Grécia, eles tentam, esses refugiados, um lugar melhor ao sol, e olha o que acontece com esse anjo e com todos os outros, com os milhares que não chegam à vida. E eu digo, nunca salvam, vejam aqui esse sempre a inocência e a primeira carne aos corvos. O menino Aylan Kurdi bebeu um Atlântico de sal, sobrevive ao aquecimento apenas neste poema. Olha o próximo. Olha, a guerra, como é que é possível a guerra? Gente, vamos até agradecer se ficarmos nesse tipo de guerra aqui, ó, porque aqui pode vir agora,
é a guerra nuclear. E aí, gente, nunca mais, é isso que nós queremos para nós. Vamos sempre buscar as melhores companhias, os melhores mandatários políticos que sejam pacíficos. Essa menina, vocês viram há pouco. Essa menina é nordestina e anda tão louco, o clima, tudo tão louco, que as enchentes estão cada vez mais seguidas, cada vez maiores, cada vez mais avassaladoras, mais tristes, mais terríveis, mais abomináveis. E ela foi recolhida da sua casa. Os pais disseram: olha, pega tuas coisas, eu vou embora, que vai morrer todo mundo aqui afogado, pega tuas coisas. E olha o que ela pegou, gente. O quê? Livros e cadernos. Livros e cadernos que ela sacou. Em livros e cadernos, nós estamos numa academia de letras com 121 anos de vida, de prosperidade cultural, educacional, literária, o que imaginarem de positivo. E é o que está nos possibilitando nos encontrarmos hoje, essa noite memorável para mim. E eu tento, então, com o verso, ser um agente da paz. E escrevi um poema. Porque eu sempre penso: puxa vida, meus livros, eu vou morrer sem ler todos esses livros. A minha preocupação maior, certamente existe outro plano, eu quero ser bibliotecário lá, para ler. Também com a senhora que estava, a nossa diretora. E tem aqui, o poema que eu escrevi: irremediável não é a vida, ida, mas os livros deixados por ler. O homem santifica a leitura com olhos e corações. Quando eu não mais conseguir ler, amada, fecha-me os olhos, nunca os livros. Não se preocupe que não demora muito. Esse poeta, Federico García Lorca, um homem admirável, nasceu em 1936 na Espanha, e tem aqui a Sociedade Espanhola, Instituto Cervantes, Miguel de Cervantes. Então, dessa pátria maravilhosa, em uma única ditadura militar do Franco, morreram 1 milhão de espanhóis, e entre eles o García Lorca. Então pegaram o García Lorca porque ele era usado, revolucionário na poesia dele, e tudo que queriam era terminar com ele, com a obra dele, e aí fuzilaram o García Lorca, e até hoje não encontraram o seu corpo. E fizeram esse fuzilamento porque um comandante disse: este homem, este poeta, com seus livros, ele é mais poderoso do que todos os nossos exércitos. E ele tinha razão, porque daqueles exércitos não se sabe mais, mas do poeta está aqui sua obra, está aqui a sua literatura, o seu testemunho continua revolucionando. E vejam, por exemplo, olha aqui, gente, olha a guerra. É isso que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Por favor, todos que estão vocês aqui são amantes da literatura, são as pessoas respeitáveis, admiráveis, pais de família, maridos, mulheres, crianças, todos vocês zelosos uns pelos outros. Olha o que a gente está fazendo com o nosso planeta. E há tanta gente que pensa erroneamente que, bom, eu estou queimando e a mata dos outros. Nós vivemos num mundo esférico, ainda que pense gente que não é assim,
mas vivemos esse mundo. Agora mesmo, eu estava falando uma manhã dessa para o sobrinho, eu digo assim, está vendo? Ela chamou a atenção de casa, olha que amanhecer lindo, olha essa cor avermelhada do horizonte. Eu digo assim, então te admira dessa cor, mas fica triste porque essa cor significa da fuligem dos incêndios em outros mundos, mundos daqui da Terra, em outros países. Lá se faz as queimadas, então o mal que faz lá, faz para todo o mundo, ninguém fica livre. Uma bomba histórica atômica lá na Europa, por exemplo, todos nós vamos assistir, e o homem se vangloriza, nossa, a bomba aquela que caiu em Hiroshima e Nagasaki, hoje a nossa, uma única, é 100 vezes melhor, 100 vezes mais poderosa. Olha como eu sou inteligente, olha como eu causo medo. É muito triste. E olha ali, ó, é isso que nós queremos para nós, os rios, gente. Não é possível uma coisa dessas. E eu escrevi um poema chamado, olha só, o homem é sua árvore. Uma árvore é todo um povo, o mundo inteiro frutificado. Uma árvore é um idioma e todas as vozes, olhos de luzes. Uma árvore é um tratado de paz, de guerra, se for abatida. Uma árvore zelada nunca será um estopim bélico, jamais disparo ou chacina, será sempre sombra, ninho, alimento, respiração do planeta. Uma árvore é todo um povo, o mundo inteiro frutificado, paralisado, se abatida. Uma floresta incendiada promove duradouros dilúvios, sem novas arcas de Noé. Uma árvore a menos são secas e suplícios a mais. O homem bom é uma árvore, é a floresta se for zelado, um Deus em cada raiz e folha e fruto. Por uma só razão, uma árvore aceita o sacrifício de ser abatida para transformar-se em um livro. Bem ligeiro para vocês aqui, para não me alongar. Olha, o tempo que resta servir aos pássaros. Um dia eu me dei conta de que esqueci uma banana na minha janela e veio um passarinho, e aí eu tive a ideia, coloquei uma lâmina de piso ali, onde era o meu varal para estender a roupa para a rua, e botei uma lâmina, e botei bananas, e botei água, e botei melancia, e olha, é uma festa, já faz anos isso. E ali, não menos de 100 pássaros nos visitam. E aí eu me dei conta de uma coisa, eles vêm e comem, e quando não vêm, eles trazem os filhos ou saem com suas boquinhas cheias para levarem os ninhos. Olha que exemplo é o pássaro, sabe? E que coisa maravilhosa a gente poder cuidar dos outros. Sabe por que eu faço isso? Lá na nossa vila, tu conhecia o campinho do seu Zélio ali, eu ia lá caçar passarinhos, guri caçando passarinho, matando passarinho a bodocaço, e não havia ninguém para dizer, guri, não se mata passarinho. Os passarinhos têm as passarinhas e os filhotinhos. E agora eu me dei conta de uma coisa, que o meu irmão Giovanni está ali, e ele gritou lá da casa dele, ô senhora, os morcegos aí à noitinha estão chegando na comida dos passarinhos, olha ali. E eu digo assim, mano, não te preocupa, porque eles são passarinhos frutíferos. Eles comem frutos, não são aqueles que se alimentam do sangue e passam doenças. Então, agora eu tenho a preocupação, durante o dia os meus passarinhos, durante a noite os meus morcegos. E eu tenho uma fé enorme, enorme. Vejam esse carro aí, ó. Vejam esse carro. Um dia eu saí de casa, estava chuvoso que nem hoje, para ir lá num banco e deixei todos eles alimentados. Eu sempre penso já, primeiro as primeiras coisas. Primeiro as primeiras coisas.
primeiras coisas, alimentar quem mais necessita, quem tem menos recursos de ir aqui e de ir ali, que são os pássaros. E nesse dia eu escrevi esse poema, porque eu já saí de casa meio atrapalhado, com aquele tempo feio, mil coisas para fazer, e aí, quando eu estou por fazer uma entrada à esquerda, veio um carro assim em minha direção, mas assim uma velocidade absurda, e ele pegar do lado do motorista e me fazer dois ali. Por um recado divino, eu fiz assim e ele se arrebentou no poste. E foi a 4ª vez. E a Andréa, minha irmã, ela disse: Rocío, eu sonhei com o Pai. O Pai diz que já é a 2ª vez que te salva no trânsito, mas ele não sabe se vai conseguir te salvar a 3ª. Tu tem que ficar atento, tu anda muito cansado, tu anda sonolento no trânsito, fica atento. Salvou a 1ª, salvou a 2ª, salvou a 3ª e salvou a 4ª vez. Meu Pai, chega, né? Então, continue salvando. Chega desse seguinte, né? Então, aqui, ó, falando sobre o amor familiar, o amor de pai para filho, o amor humano, o amor animal. Vejam agora essa próxima. Olha aqui, ó. Esse poema chama-se, eu ofereço para vocês, meu filho, Rossano, Charisa e o Denis. E olha essa leoa, qualquer ameaça é ameaça a ela e aos filhotes. Por favor. Essas minhas riquezas maiores. O Rossano, o Denis, a Charisa, e aí na nossa casa ali na Assunção. E eu escrevi um poema chamado Junto. Rossano, Charisa, Denis, junto. Quando dormem meus filhos, é minha pátria que dorme. Monto atenta guarda para o bote de ataque. Meus filhos são minha pátria no ninho. Eu vou correr aqui para avançar mais. Mas o compromisso com o outro, aqui, ó, quem sabe vai no seguinte, esse aí já é, mas tá bem. O que eu tenho aqui, ó, que eu ia mostrar para vocês que não entrou, aqui são meus livros. Pode voltar um, por favor, que está lá, esse livro. Volta um, por gentileza. O meu que não está aparecendo. Tá, é que não está aparecendo. Mas nessa parte anterior, que tem os primeiros. Aqui está aqui, ó. Não se suicidar é preciso. Os livros que eu publiquei, Homem Autômato, desse universo. Homem Autômato, teve uma vez alguém que queria comprar toda a edição, me disseram. Eu fiquei muito feliz. Aí disse: não, mas é para queimar, pelo absurdo de poesia que tu escreve. Mas essa pessoa já não vi mais, o livro, a poesia está aí. O Desuniverso, o Exercício da Lágrima, Cativeiro de Pobre, Não Sei Se É Preciso, Poemas de Veraneio, Invernia, Somos Todos Munição, Ontologia Poética, Carlinhos Arquilibes, que é a biografia dele, Pastores Felizes e a Revelação das Sombras. Então, outro, Percurso do Feroz Cotidiano, Estações do Homem, meu romance, Entregue uma Tratora Família do Morto, outra antologia, Armas Amores, Amor Tsunami, Consultores de Precipícios. Aqui, o Ayrton Ortiz, no Volta ao Mundo em 500 Poemas, tem vários poemas que eu escrevi naquele dia, quando não foi no tour do Tutankhamon. E um privilégio muito grande meu, 101 poemas selecionados pela nossa colega acadêmica, a Janito Tiquian, que ela, de toda a minha obra, escolheu 101 poemas que ela mais gosta. Muito agradecido, Jane. O gemido animal do homem. E o homem está preocupante, nós temos que melhorar como ser humano. E aqui a rebeldia poética de Rossir Berni. Esse livro foi escrito por um amigo, professor, que muito me honrou, fez um trabalho todo da minha obra sobre o aspecto da rebeldia, a poesia revolucionária. Mas vejam bem, a poesia revolucionária que não prega luta, que não prega armamento, que não prega a destruição de nada, prega a revolução, a rebeldia pela palavra,
pelo conhecimento, pelo aconselhamento, pela educação, pelo trabalho, pela segurança. E esse moço está aqui, o professor Eduardo Jablonski. Pode levantar, por favor. Bom, agora vem mexer só porque é natural que alguém vai dizer, tu recebeu tantos prêmios, eu vou dizer, mas também 45 anos tentando, tem que receber alguma coisa, né? Então, por favor, aqui ó, o Prêmio Açoriano de Literatura que eu recebi e que teve o carinho grande do professor Sérgio Gonzaga, que é um dirigente muito grande da Secretaria de Cultura e Educação, Cultura aqui de Porto Alegre. E até eu vou pedir que o presidente, se não se importar, por favor, presidente, o Sérgio Gonzaga tem um texto que ele escreveu, que ele está no interior, olha só, cuidando da sogra, que homem abençoado, eu cuido muito da minha. Tem um texto, por favor. Sim. A trajetória que fizeste, Rossir Berni, é excepcional e o dia de hoje a coroa meritoriamente. Lembro do jovem humilde que nos anos 70 chegou a Porto Alegre, dotado de um vigoroso instinto natural para a poesia, e que logo compreendeu que a criação lírica era a soma da vocação com a busca incessante das palavras essenciais. Recordo que te entregaste ao ofício da escrita com o esforço, a paixão e o fanatismo dos grandes autores, criando no transcurso do tempo uma obra da qual podes te orgulhar. Também eu, que acompanhei tua carreira desde o livro de estreia, sinto orgulho de teus versos candentes, de teus voos imaginativos, de teus achados de linguagem. Por isso, aqui do interior gaúcho, saúdo a tua posse na nossa Academia Rio-Grandense de Letras, querido poeta Rossir Berni, assina Sérgio Gonzaga. Muito obrigado, meu professor querido do Mauá. Vou falar do professor Mauá, só um intervalo rápido, para um agradecimento especial, porque quando eu cheguei de São Gabriel, no dia 13 de abril de 1973, eu vim de carona num caminhão que levou 12 horas de São Gabriel a Porto Alegre, e ele me deixou lá na ponte, lá na saída da ponte, e eu vim com 2 sacolinhas de roupa, e quem me recebeu, a minha irmã Eva Regina, que era casada, ou que é casada com o Antônio, que morava aqui na Independência 123, ali onde nos fundos existe o Hospital Vicente Scherer e também da Santa Casa, e ali junto o Dr. Pio Furtado é médico cirurgião-chefe, ali onde tem o Vicente Scherer, todo aquele complexo, é onde morava a Eva e o Toninho, numa casa assim, pequena, e nos fundos dos fundos dessa casa tinha eu vou falar porque o Ortiz já me entregou numa palestra que demos há poucos dias, nos fundos da casa tinha um depósito de caixão, porque era funerária do Aldo Pinheiro, e eu já estudando no Mauá, o Sérgio como professor, e tempos muito difíceis, se não são fáceis agora, eram mais difíceis ainda, e eu, para me acomodar contra o frio, dormia naqueles caixões bem quentinhos. Olha, Carlos Drummond de Andrade, que maravilha, um prêmio que eu recebi lá em Itabira, na cidade onde ele nasceu, um prêmio bastante importante. E tempos bons esses que a gente podia viajar também. Muito obrigado. E olha só, Rádio Ascensor, lá em Buenos Aires, esse radialista, ele tem uma rádio muito conhecida lá, e ele dá essa premiação que ele oferece, um troféu por ano, e neste ano ele escolheu a minha, fui lá receber esse troféu em Montevidéu, cidade, país que recebe muito bem a todos nós. Aqui a Clareza muito bem sabe da importância de uma recepção dessa. O reitor recebendo a minha obra literária
o acervo lá no Delfos, para que essa obra minha, recebida então pelo irmão Evilásio Teixeira, que é o senhor reitor, e quem convidou o Ricardo Barberena, convidou para eu entregar o meu acervo à PUC, que já que havia estudado lá o jornalismo, havia feito mestrado em teoria da literatura, nada melhor diziam eles e dizem, que a minha obra literária esteja lá para ser estudada pelos alunos que queiram fazer abordagem de uma literatura da poesia de alguém que tanto se aplica tanto quanto eu. Em 2018, lá na PUC, irmão Evilásio, muito obrigado. Aqui o prêmio há 37 anos, amigo do livro, oferecido pela Câmara Rio-Grandense do Livro, essa entidade cultural indispensável e fantástica para a nossa vida livreira e cultural, na Herto Ortiz. E aqui o prêmio Jabuti de Literatura, também uma honraria muito grande, importantíssima, maior prêmio literário do Brasil. Ganhou o Jorge Eduardo Pinto Hausen com o livro A Prenda do Dom Damaso, e a editora como a quem publicou, que deu vida a este livro. Lá em São Paulo também uma noite memorável. E por fim, me permite então, permite vocês todos, uma homenagem que eu quero fazer, mas só que eu queria pedir também, porque eu acho que os nossos fotógrafos todos, para poderem pegar uma foto tão bonita daqui à mesa, e de todos, por favor, pode, com a permissão, podem vir por aqui. Uhum. Eu acho que todo o nosso público maravilhoso, que por a mim receber vocês é uma honra enorme, está bem? Vocês conseguem pegar daqui? Pode chegar na frente. Aí, preciso dizer a vocês, o Cristiano é meu sobrinho, filho do meu irmão querido Arizoli. O querido Marcelo é um grande jornalista lá de São Gabriel, que veio aqui fazer para nós essa tradução. Marcelo Ribeiro, muito agradecido. Eu vou fazer essa homenagem de César, está bem presente. Encerro então fazendo essa homenagem a uma irmã muito amada que a gente perdeu agora no dia 5 de junho. Estejam certos, o mundo veio abaixo para todos nós. Não vou ler o poema porque não vou conseguir, mas o início diz assim, o poema se chama Empresta-me tuas lágrimas. E vai para a Gisele e todos que estão
Catiele, a Arielle, o Favo, as crianças que estão em São Gabriel, todos assistindo, Marcelo, pelo Caderno 7. Um beijo a todos de São Gabriel, todos que estiveram na amizade da Andréa, no sepultamento. E podem se emocionar, mas dê orgulho, Uma mulher maravilhosa, uma mãe, uma avó, e nos deixou, mas porque assim era o destino, e nos deixou ensinamentos maravilhosos. Meus irmãos queridos, meus sobrinhos todos aqui, meus filhos, e digo só o início. Quem tiver lágrimas sem uso, aceito grátis, ou alugo, ou compro. Empresta-me tuas lágrimas, as minhas eu já gastei todos, chorando a perda da Andréa. E, encerramento, eu quero que seja um poema muito amoroso, muito fraterno, que vá direto ao coração de cada um de vocês, e cada um se receba, se sinta assim, ó, beijado, acarinhado por mim. Todos vocês que eu estou vendo aqui, tantos nomes, e por mim, eu estou vendo cada um de vocês, já estou citando quantos autores da editora Alcance, quantas pessoas amigas maravilhosas. Todos vocês, nominados ou não, pelo protocolo ou não, estão no meu coração. Como a Maria Inês, por exemplo, ela é presidente da Capolate, Casa do Poeta Latino-Americano. Olha, há 43 anos, 3 loucos poetas criaram a Casa do Poeta Latino-Americano. O Nelson Facchinetti, um exemplo de ser humano, de artista, de escritor, de poeta. O Rubinstein Moreira, um importante escritor uruguaio de Montevidéu. Eles dois e eu criamos a Capolate, e eles já nos deixaram. Estou eu aqui resistindo, mas também teria dificuldade da existência da Capolate se não fosse o trabalho teu, Marinês, e de todos da diretoria e de todos os associados da Capolate. Então, eu vou encerrar com um poema de amor, novamente agradecendo ao presidente, a todos os acadêmicos queridos, que vocês que compõem essa grande academia. Um exemplo, eu sempre digo, pertence à Academia Rio Grande de Letras, das maiores do país, das maiores de grande importância, e todos os outros, a Morgana é uma diretora querida, que já receberam aqui em Poços, sabe muito bem o quanto a nossa academia é apreciada, respeitada e querida. Então, eu vou encerrar com um poema que eu felicito a cada um de vocês. E conto uma rápida história de que há quase um ano eu fui a São Gabriel a convite de uma diretora de uma escola que convidou para eu dar uma palestra sobre o trânsito, porque era a Semana Nacional do Trânsito. E eu digo assim, professora, não posso ajudar, porque eu não entendo de leis do trânsito. Eu não sou um legislador, eu não sou um vereador, não sou um deputado, um senador que possa aprimorar as leis do trânsito. Então, não posso colaborar. E ela disse para mim, como não pode, Rocílio? Tu perdeu uma irmã atropelada, tu perdeu um pai atropelado. Como é que tu tratou dessa dor? Como é que tu tratou desse luto? Ela disse isso, e eu fiquei absolutamente comovido. E fui para a palestra em São Gabriel, e graças a Deus gostaram, me chamaram novamente agora há poucas semanas para novas 3 palestras, e resultou de que a primeira vez que fui para a primeira palestra na escola dela lá, no interior do município, a gente foi muito, muito feliz. E também, falando de São Gabriel, depois o presidente vai ter uma carta do prefeito Rossano, que se licenciou para concorrer à deputação federal, o prefeito Lucas Gonçalves, que
assumiu o lugar dele e mandou uma correspondência muito querida. Eu gostaria que depois o presidente lesse então, mas encerro com este poema dizendo que depois de quase um ano dessa palestra, a professora Sodenir, que me convidou para a palestra, fiquei uma semana lá, aí acabou que eu estava sozinho, o cara estava sozinho, nos envolvemos e casamos, e é aqui que eu quero dizer um poema. Então, muito obrigado pelo convite que tu me fizesse, e eu vou dizer a ti um poema que todo homem deveria dizer para a sua mulher, e toda mulher pode dizer para o seu homem. E eu escrevi esse poema chamado Matemática do Amor, porque ele vai lá, pega os termos da matemática e transforma em declaração de amor, porque eu queria dizer mais do que eu te amo, eu queria dizer te amo dimensionando através da matemática, de uma ciência exata, dando a dimensão da fraternidade poética. E escrevi assim: conhecer-te foi amar-te 100% e pensar em ti 60 vezes por minuto. Tu estás em mim sempre, até nas coisas mais absurdas e sem nenhum sentido lógico. E deve ser assim o amor dos loucos e dos astronautas. Cedo me ensinaram geometria, álgebra, aritmética e trigonometria. Aprendi a calcular o ângulo, o seno, o cosseno, o cateto e a circunferência, mas nunca pensei ser possível aprender algum amor matemático. Tu estás em mim 3.600 segundos por hora, 86.400 vezes por dia te recordo, e te venero 604.800 vezes por semana. É uma divina loucura matemática, e somente 5 loucos amariam assim: os sábios, os matemáticos, os poetas, os apaixonados, e cada um de vocês aqui que vieram me abraçar. Concluído então o ato de posse do escritor gabrielense, jornalista, proprietário da editora Alcance, o Rossi Berninho, que era o presidente, vai ler a carta enviada pelo prefeito de São Gabriel. Em cumprimento à solenidade de hoje, temos também a missiva do gabinete da Prefeitura Municipal de São Gabriel. Estimado poeta, povo de São Gabriel, terra que a história consagrou como terra dos marechais, pela bravura dos seus guerreiros, e como Atenas rio-grandense, pelo brilhantismo de seus intelectuais, tem grande honra e orgulho em lhe saudar pela merecidíssima honra de ascender ao panteão dos imortais gaúchos, na ocasião em que toma posse na cadeira 39 da Academia Rio-Grandense de Letras. Os deveres da missão institucional que nos foi confiada pelo povo, na condição de prefeito, me impedem de estar presente nessa soleníssima e histórica ocasião. Faço votos que essa mensagem transmita a alegria e orgulho de cada filho desta terra pela honra que hoje é dada ao mais importante poeta gabrielense vivo, cuja poesia, ao mesmo tempo declaração de amor à vida e ao ser humano e denúncia dos males que sabotam a liberdade e a existência. A terra que se orgulha em ser a querência de Alcides Maia, Ptolomeu de Assis Brasil, Homero Brax e, mais recentemente, Leonardo Brasiliense e Amílcar Betega Barbosa, tem também a grande alegria em se proclamar uma terra de Rossi Berninho. Com sincera exultação, atenciosamente, prefeito municipal Lucas Gonçalves Menezes. Encaminhando então para o encerramento da solenidade, eu gostaria de convidar a digníssima presidente da Casa do Quadro Latino-Americano, que nos acompanha na mesa de honra, a senhora Marinês Bonacina, para a sua manifestação. Boa noite a todos. Vou fazer uma breve leiturinha aqui para não ser tão repetitiva, porque já disseram quase tudo.
este local maravilhoso para o evento, que é o Salão Morisco, dessa Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, e a diretora Morgana Marcon. Primeiramente, parabenizo o evento da Academia Rio-Grandense de Letras, na pessoa do presidente Rafael Ban Jacobson, a diretoria e seus acadêmicos, na escolha do jornalista, poeta Rossir Berni, para assumir a cadeira 39, cujo patrono é Francisco Ricardo. Exercendo a presidência da Casa do Poeta Latino-Americano, Capolati, juntamente com a diretoria, quero dizer que nos sentimos orgulhosos do poeta, escritor Rossir Berni, assumindo esta importante responsabilidade, sendo que tem seus 45 anos de literatura, ressaltando que ele é um dos fundadores da entidade cultural Casa do Poeta Latino-Americano Capolati, dito com 43 anos. E neste momento especial, queremos parabenizar por todas as conquistas, em especial esta hoje, que é assumindo a cadeira 39. Parabenizar também seus familiares e as pessoas que fazem parte da sua vida, pois certamente foi o carinho e apoio de todos que tornou possível o seu sucesso e a concretização de seus sonhos. E que venham muitos anos, muitos escritos poéticos, sempre com muito sucesso, com muitas energias renovadas, nossos projetos, e que este sucesso aumente cada vez mais. E que tenha as grandes prosperidades pela frente. Parabéns! Antes, então, de passarmos realmente para o ato final, 2 lembretes bastante breves para nosso distinto público. Primeiro, eu peço a gentileza, senhoras e senhores, de assinarem nosso livro de presenças, que se encontra logo ali, junto à porta, na entrada, porque, porventura, alguns de vocês talvez não o tenham visto ou tenham esquecido de assinar. O registro da presença de cada um de vocês é muito importante para a memória da nossa Academia Rio-Grandense de Letras. Então fica o convite para assinarem nosso livro, se ainda não fizeram. Segundo lembrete é que logo que eu encerrar essa sessão solene, logo mais, em breves instantes, fiquem um pouco mais conosco, porque será oferecido logo ali no hall de entrada e também nas circunvizinhanças aqui, um agradabilíssimo coquetel de confraternização. Então, permaneçam conosco. Enfim, senhoras e senhores, para o encerramento dessa sessão solene, que marcou a posse do ilustre escritor Rossir Berni na Academia Rio-Grandense de Letras, convido os membros dessa Assembleia a ficarem em pé para que nós possamos, então, acompanhar a execução do hino rio-grandense.
da sua diretoria e de seus membros aqui presentes. Agradeço-lhes a gentil presença nessa noite e declaro encerrada a sessão. Está concluída então a posse de Rossir Berni como novo imortal, membro da Academia Rio Grandense de Letras. Vamos ver se a gente consegue conversar com ele rapidinho aqui. Deixa eu ver se a gente consegue conversar com ele rapidinho, né? Que eu sei que ele vai querer, vai dar autógrafos, vai querer receber os parabéns do público aqui. Vamos tentar conversar aqui com... Ah, minha Luciana, de onde é que ele está? Tá bem linda. Ah, está bem. Depois assim me ligar até na praça ali, e aquele livro para você oferecer a senhora pegou, já ouviu? Vamos lá. Rossir, rapidamente umas palavrinhas para definir esse momento histórico, né? Um gabrielense na Academia Rio Grandense de Letras e a tua satisfação, né, em receber essa homenagem aí, Rossir. Estou muito feliz porque é um compromisso muito grande. Olha, representar São Gabriel, Atenas Rio Grandense, é de uma responsabilidade enorme. Mas eu vou me empenhar com o mesmo carinho que vem fazendo há 45 anos. E chego a esta academia que tem 121 anos de história, de conquistas, de privilégios que dá a literatura, a cultura. Então, eu vou me empenhar cada vez mais ainda, porque aqui nós temos acadêmicos da maior relevância de todas as áreas da literatura. E aproveito, Marcelo, a possibilidade que tu me oferece para eu mandar um carinho enorme a todos e a todas gabrielenses, que logo estarei aí para abraçar a todos e a cada um. E a ti, de maneira especial, muito agradecido. E todo mundo tá aqui, tá podendo acompanhar esse teu momento, esse momento para a cultura gabrielense, tá nos assistindo nesse momento. Rossir, muito obrigado. Aproveita essa tua noite que tu merece. E em breve os gabrielenses estarão te acolhendo. Muito agradecido, Marcelo. Perfeito, então, Rossir, muito obrigado. Então, e a gente encerra a transmissão aqui, né? Encerramos a transmissão aqui direto da Biblioteca Pública do Estado, São Lourenço. Obrigado a todos que nos acompanharam, né? Nesse momento, o Rossir recebe os abraços aí dos amigos, dos colegas, enfim. E encerramos então essa live aqui, pessoal. Muito obrigado. Então, uma boa noite a todos e amanhã estaremos de volta a São Gabriel, continuando nossas atividades. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu vou te entregar, peraí. Acho que não, aquele do Laetano.